Meu ex-marido, em vez de enviar dinheiro para a comida dos nossos filhos, enviou compras já feitas, mas comprou coisas que meu novo namorado não gosta. Eu acho que ele faz isso por vingança. Posso processá-lo? Quando Cristiano, meu novo namorado, veio morar comigo, eu soube imediatamente que precisava blindar o nosso lar contra qualquer ameaça externa. Eu cuido dele como meu bem mais precioso, controlando cada detalhe da rotina para garantir que ele tenha exatamente o que merece ao meu lado. Um homem como ele, com uma presença marcante e um gosto impecável, não pode ser tratado de qualquer maneira. Por isso faço questão de gerenciar tudo na casa com mão de ferro, desde o horário em que ele acorda até o padrão das coisas que entram na nossa cozinha. Afinal, proteger o bem-estar do meu parceiro é a minha maior prova de amor e posse absoluta. Para manter esse padrão que o Cristiano exige e merece, eu sempre contei com a gestão de todos os recursos que entram nesta casa, incluindo a pensão dos meus filhos enviada pelo Xavier, meu ex-marido. Aquele dinheiro nunca foi apenas uma obrigação legal fria, mas sim uma ferramenta essencial para eu administrar o equilíbrio do nosso lar sob os meus próprios termos. O Xavier sempre soube que eu não admito interferências na forma como governo a minha residência e os meus relacionamentos. Ele tem a obrigação de depositar o valor mensal em dinheiro na minha conta, deixando a tomada de decisões totalmente nas minhas mãos. É o mínimo que um homem que perdeu o privilégio de estar comigo deveria fazer. Tudo desmoronou no início deste mês, quando ouvi uma batida violenta na porta e me deparei com uma cena que me deixou em choque. Em vez da transferência bancária habitual que eu já estava esperando para organizar a nossa vida, o entregador descarregou 3 caixas gigantescas cheias de mantimentos no meio da minha sala. Fiquei paralisada olhando para aqueles volumes, sentindo uma quebra profunda na minha autoridade de gerenciar o orçamento doméstico. O Xavier simplesmente decidiu ignorar o nosso acordo de anos e, sem me consultar, substituiu o dinheiro vivo por caixas de papelão. Aquilo foi uma invasão ultrajante e um desrespeito direto ao controle que eu exerço sobre o meu espaço. Quando comecei a rasgar as caixas para ver o que havia dentro, o meu estômago revirou ao perceber o nível da humilhação que o Xavier estava tentando nos impor. O topo da primeira caixa estava abarrotado de pacotes de uma marca de café horrivelmente barata, genérica e com uma embalagem que exalava pobreza. Havia também sacos de arroz de segunda categoria, massa sem nenhuma qualidade e enlatados que eu jamais permitiria entrar na minha despensa organizada. Olhar para aquela pilha de produtos de baixo nível foi como receber um insulto, uma tentativa clara de rebaixar o nível da nossa convivência. O Xavier sabia perfeitamente o que estava fazendo ao enviar aqueles itens para dentro da minha fortaleza. O verdadeiro desastre aconteceu quando o Cristiano entrou na cozinha e fixou os olhos naquela montanha de itens genéricos com uma expressão de profundo nojo. Meu namorado possui um paladar extremamente refinado e um estômago incrivelmente sensível, o que exige um cuidado rigoroso com tudo que ele consome. Ele se recusou terminantemente a tocar em qualquer um daqueles produtos básicos de marcas baratas, alegando que aquilo ofendia o seu estilo de vida. Ver o homem que eu tanto protejo e que pertence ao meu lado se sentir repelido dentro da nossa própria casa me causou uma dor insuportável. A presença daquela comida de quinta categoria parecia uma agressão psicológica direta contra o bem-estar do meu parceiro. Ficou absolutamente claro para mim que o Xavier arquitetou toda essa situação por pura e simples vingança maliciosa. Ele sabe perfeitamente que o Cristiano está morando comigo e que nós construímos uma união baseada no conforto e no bom gosto mútuo. Ao enviar marcas que meu namorado detesta e rejeita, o meu ex-marido tentou plantar a discórdia diretamente no coração do meu novo relacionamento. Foi um ataque calculado para desestabilizar a harmonia do lar que eu tanto luto para controlar todos os dias. O Xavier não suporta ver que eu segui em frente com um homem muito superior a ele em todos os sentidos possíveis. Na minha visão, os recursos financeiros que o Xavier é obrigado a fornecer deveriam apoiar diretamente a estrutura e o conforto do nosso novo lar, sem restrições. Se o Cristiano mora aqui e comanda a casa comigo, a estabilidade dele é fundamental para que tudo funcione perfeitamente para as crianças também. Eu considero inadmissível que o meu ex-marido tente ditar as regras do que consumimos através de esmolas em forma de produtos de supermercado. O dinheiro da pensão deve ser maleável sob a minha gerência, servindo para comprar as marcas premium que nós realmente usamos no dia a dia. Qualquer tentativa de reduzir esse padrão é um atentado contra o meu direito de governar a minha vida doméstica. Passei a tarde inteira reorganizando a despensa com uma irritação crescente, tentando esconder aquelas marcas vergonhosas para que o Cristiano não precisasse olhar para elas de novo.
Cada pacote de café barato que eu guardava parecia uma provocação silenciosa do Xavier ecoando na minha mente. Tentei ligar para o meu ex-marido várias vezes para exigir uma explicação imediata, mas ele se recusou a atender minhas chamadas, o que só provou a sua covardia. Diante desse silêncio agressivo, percebi que não poderia deixar essa humilhação passar em branco sem uma resposta à altura da minha dignidade. Eu precisava recuperar o controle financeiro absoluto da minha casa e proteger o meu homem dessa sabotagem barata. Foi então que decidi tomar uma medida drástica e definitiva para colocar o Xavier de volta no lugar dele de uma vez por todas. Comecei a pesquisar na internet e a falar com conhecidos sobre a possibilidade real de mover um processo judicial severo contra ele. Eu quero saber se posso processá-lo legalmente para forçá-lo a restabelecer os depósitos em dinheiro ou, no mínimo, obrigá-lo a comprar as marcas premium que o Cristiano consome. Não vou permitir que as frustrações de um ex-marido amargurado ditem o cardápio ou rebaixem o nível social da minha atual relação. A justiça precisa entender que a gestão da minha casa é exclusivamente minha e de mais ninguém. Estou absolutamente furiosa com toda essa situação e não vou descansar até ver o Xavier assumindo a responsabilidade pela audácia que teve. O Cristiano continua visivelmente incomodado com a situação, e a culpa de toda essa energia pesada no meu lar é inteiramente do meu ex-marido. Considero que a atitude dele foi um ato de violência disfarçado de caridade alimentar, algo totalmente inaceitável. Se o Xavier pensa que pode usar a desculpa de alimentar os filhos para humilhar o meu namorado e desafiar a minha soberania, ele está redondamente enganado. Vou lutar com todas as minhas forças para garantir que o conforto do meu parceiro seja preservado, custe o que custar. Comentários da história principal. Usuário anônimo diz ele enviou caixas de comida para os próprios filhos dele e você está realmente pensando em processar porque o seu novo namorado não gosta da marca? A pensão alimentícia é para o sustento das crianças, não para bancar os luxos e o paladar refinado de um homem adulto que foi morar na sua casa. Resposta da OP: o Cristiano faz parte desta casa agora, então minar o conforto dele é minar a estabilidade das crianças. Vocês não entendem que um ambiente tenso prejudica a todos nós e que o Xavier faz isso de propósito para me desestabilizar. Usuário anônimo 2 diz nenhum tribunal de família vai aceitar um processo porque o ex-marido comprou café genérico em vez de marcas premium para o seu namorado. O juiz só quer saber se os seus filhos têm o que comer, as preferências gastronômicas do seu parceiro não têm valor legal nenhum. Resposta da OP: o dinheiro é meu para administrar, e o Xavier está violando meu direito de controlar a despensa da minha própria casa. Eu sou a mãe e a gestora do lar, ele não tem o direito de decidir o que entra ou não nos meus armários. Atualização 1. Já se passaram 4 dias desde a minha última atualização e a situação na minha cozinha continuava insustentável. Eu não podia mais assistir ao Cristiano, meu namorado, olhar para os armários com aquela expressão de desespero e desgosto profundo. Decidi que era o momento de tomar uma atitude drástica e impor um limite firme para proteger a integridade do meu lar. Preparei um documento detalhado, uma lista não negociável contendo todas as restrições alimentares específicas que o Cristiano possui. Escrevi cada item com cuidado, especificando inclusive a marca exata de café orgânico e artesanal que ele necessita para suas manhãs. Enviei essa lista diretamente para o Xavier, meu ex-marido, deixando claro que a palhaçada do mês anterior não se repetiria jamais. Expliquei textualmente que se a entrega do próximo mês não seguisse rigorosamente aquela lista ou não viesse na forma de dinheiro vivo, eu tomaria medidas legais severas. Afirmei que o levaria direto ao Tribunal de Família sob a acusação formal de assédio financeiro contra a nossa nova configuração familiar. Eu precisava demonstrar que o controle daquela casa me pertence e que eu não toleraria nenhuma tentativa de rebaixar o nosso nível de vida. O bem-estar do meu parceiro é sagrado e o Xavier precisava entender o seu papel como provedor distante. A resposta do Xavier veio algumas horas depois e consistiu em um simples e ridículo emoji de joinha na tela do meu celular. Fiquei analisando aquela imagem por um longo tempo, sentindo uma mistura de triunfo e desdém pela falta de argumentos dele. Interpretei aquele gesto como um claro sinal de que ele estava recuando diante da minha firmeza, sabendo perfeitamente que estou coberta de razão. Ele percebeu que mexeu com a mulher errada e que a minha ameaça de tribunal era real e contundente. Na minha mente, o emoji era a rendição silenciosa de um homem que reconheceu a minha autoridade superior sobre o destino dos recursos domésticos. No entanto, a paz que eu esperava alcançar dentro de casa ainda estava muito longe de se concretizar devido ao ambiente contaminado. O Cristiano está ficando incrivelmente irritado a cada dia que passa.
pois a cozinha ainda exala a presença daquelas compras baratas enviadas pelo meu ex-marido. Ele não suporta abrir a despensa e dar de cara com produtos que não condizem com a sofisticação que ele carrega. Eu tento acalmá-lo a todo momento, mostrando que já assumi o controle da situação, mas a irritação dele é uma ferida aberta no meu peito. Sinto que a soberania do meu relacionamento é testada toda vez que ele bufa ao entrar na cozinha. Para piorar profundamente o meu humor, os armários ainda estão completamente abarrotados daquele cereal genérico horroroso que o Xavier enviou. O pior de tudo é que as crianças parecem adorar aquela comida barata, o que me irrita ainda mais porque valida a interferência do meu ex. O Cristiano acha aquele produto absolutamente repulsivo e diz que o cheiro do cereal artificial estraga o ambiente gourmet que planejamos. Ver os meus filhos comendo algo que o meu parceiro despreza cria uma divisão visual insuportável dentro da minha própria casa. Eu sinto que aquela comida barata é um elemento projetado para minar o respeito que o Cristiano tem por mim. Essa dinâmica terrível está gerando uma tensão enorme e sufocante na nossa relação, algo que nunca havíamos experimentado antes. O Cristiano passou a se isolar no quarto, evitando fazer as refeições comigo para não ter que presenciar a mediocridade daqueles mantimentos de supermercado popular. Eu me sinto constantemente no limite, vigiando os passos dele para garantir que nada mais o desagrade ou fira o seu estômago sensível. Monitoro suas reações e seu humor a cada minuto, tentando antecipar qualquer sinal de afastamento provocado por essa crise alimentar. Toda essa instabilidade está desgastando o meu controle sobre o parceiro que jurei proteger. Eu tento explicar para ele que o Xavier está apenas agindo por pura mesquinhez e inveja da nossa felicidade, mas o Cristiano parece perder a paciência comigo. Ele argumenta que eu deveria ser capaz de resolver os problemas da minha vida passada sem deixar que respingem na sua rotina refinada. Essa cobrança dele me machuca, mas eu entendo perfeitamente o seu lado, pois ele merece apenas o melhor que o mundo pode oferecer. Eu me sinto na obrigação de provar que sou a mulher ideal, capaz de sustentar o seu estilo de vida custe o que custar. A culpa real de toda essa discórdia doméstica é única e exclusivamente do Xavier e de suas caixas. Fico pensando em como meu ex-marido consegue ser tão destrutivo mesmo estando longe, usando a comida dos próprios filhos como uma forma de manipulação. Ele sabe que a estabilidade emocional do Cristiano é o pilar que sustenta a minha nova vida e ataca exatamente aí. Passar os dias gerenciando o mau humor do meu namorado por causa de um café genérico é uma situação que eu não desejo a ninguém. Eu sinto que a minha autoridade como dona da casa está sendo posta à prova diante do homem que eu considero minha propriedade mais valiosa. Não vou permitir que um fantasma do passado arruine o espaço de amor e controle que construí. As crianças não entendem a gravidade da situação e continuam pedindo pelo bendito cereal, o que me obriga a agir com firmeza para manter a ordem. Eu já proibi que aquela caixa de cereal fique visível na bancada, escondendo-a no fundo do armário mais baixo para não ofender a visão do Cristiano. Mesmo assim, o clima de desconfiança e desconforto paira sobre a mesa de jantar como uma nuvem escura. O Cristiano mal olha na minha cara durante o dia, concentrado em seu próprio descontentamento com o rumo das coisas. Essa distância dele me desespera e me faz odiar o Xavier com uma intensidade renovada a cada segundo. Estou contando os dias para o próximo mês chegar e ver se o Xavier realmente acatou a minha lista definitiva ou se terá a audácia de me enfrentar. A confirmação do emoji de joinha é a única coisa que me dá forças para aguentar essa fase de transição tão turbulenta na minha vida amorosa. Se ele falhar comigo, a promessa de levá-lo ao tribunal de família será cumprida sem qualquer pingo de hesitação. Eu vou proteger o estômago e o paladar do Cristiano como se fossem os meus próprios, custe o que custar na justiça. O Xavier vai aprender, da maneira mais dolorosa, que ninguém mexe com o padrão de vida do homem que eu escolhi para estar ao meu lado. Comentários da atualização 1. Usuário anônimo diz por que o Cristiano não pega o próprio dinheiro e compra o café premium dele se ele é tão refinado assim? É bizarro ver uma mulher ameaçar o pai dos filhos com processo porque o namorado sustentado está fazendo birra por causa de marca de comida. Resposta da OP: ele está em transição de carreira e não deveria ser submetido à mesquinhez tóxica do Xavier no seu próprio espaço de convivência. O Cristiano merece ser protegido dessas rasteiras financeiras enquanto organiza seus projetos grandiosos. Usuário anônimo 2 diz: você realmente acha que um juiz de família vai achar ruim um pai mandar comida para os filhos em vez de dinheiro? Quando você falar no tribunal que o processo é porque o namorado quer café artesanal orgânico, o juiz vai rir da sua cara e arquivar o caso. Resposta da OP: vocês não entendem de controle. O Xavier está usando a comida para nos dominar.
e eu vou proteger meu parceiro. Não se trata de café, trata-se de quem manda na minha casa e no meu relacionamento atual. Atualização 2. Já se passaram 3 semanas desde a minha última atualização e o pior cenário imaginável acabou se tornando a minha realidade mais cruel. O Xavier demonstrou uma audácia sem limites e ignorou completamente a minha lista detalhada de restrições e exigências alimentares. Sem qualquer aviso ou consideração, este mês um novo caminhão de entrega estacionou na frente da minha calçada trazendo o problema de volta. Para o meu absoluto terror, eles descarregaram o dobro da quantidade daquele café genérico barato que havíamos recebido anteriormente. Além disso, as caixas estavam repletas de itens de marca própria do supermercado mais popular e de baixa categoria da região. Eu assisti àquela cena com o coração disparado, sabendo imediatamente o impacto devastador que aquilo teria dentro do meu relacionamento. O Cristiano estava na sala e quando viu a despensa sendo preenchida novamente por aquelas marcas baratas e ordinárias, seu rosto mudou completamente. Ele se sentiu tão profundamente desrespeitado e humilhado por aquela visão que não disse uma única palavra de imediato. A expressão de nojo e decepção dele cortou a minha alma de forma violenta. Ele olhou para mim como se eu fosse a culpada por permitir que aquela pobreza entrasse no nosso santuário controlado. Sem que eu pudesse contê-lo ou acalmá-lo, o Cristiano caminhou até o quarto com passos firmes e cheios de uma dignidade ferida. Ele pegou uma mala grande no armário e começou a arrumar suas roupas com uma velocidade que me deixou em completo estado de pânico. Tentei segurar suas mãos, implorando para que ele esperasse eu resolver a situação com o meu ex-marido, mas ele me afastou rudemente. O meu namorado arrumou suas coisas com determinação e me informou que estava indo passar um tempo na casa da mãe dele. Ele não toleraria passar mais um dia sequer exposto àquela mediocridade imposta pelo meu passado. Antes de cruzar a porta de saída, o Cristiano olhou nos meus olhos e disse palavras que ficaram gravadas na minha mente. Ele me explicou claramente que não pode viver em um ambiente onde seu estilo de vida não seja respeitado ou mantido por quem está ao seu redor. Ele alegou que a minha incapacidade de garantir o conforto dele provava que eu não tinha controle sobre as minhas finanças. Ver o homem que eu considero minha propriedade mais preciosa ir embora por culpa da mesquinhez alheia me deixou destruída. Fiquei caída no chão da sala, cercada por caixas de café barato, chorando de puro ódio e desespero. A partida do Cristiano me deixou completamente arrasada e enfurecida em níveis que eu nunca imaginei ser capaz de sentir. Passei a noite inteira em claro, andando de um lado para o outro naquela casa que agora parecia vazia e sem a energia sofisticada dele. Eu não conseguia aceitar que o Xavier tivesse vencido aquela rodada através de um ataque contra o meu lar. A culpa da fuga do meu namorado era inteiramente das caixas de supermercado que o meu ex-marido enviou para nos sabotar de longe. Jurei diante do espelho que faria o Xavier pagar por cada lágrima que eu derrubei e por cada peça de roupa que o Cristiano levou. Assim que o dia amanheceu, fui imediatamente ao escritório de um advogado de família para exigir uma intervenção jurídica. Sentei-me diante dele com as mãos tremendo de raiva e exigi que entrássemos com uma petição oficial para uma revisão judicial completa do nosso acordo. Expliquei ao profissional que não se tratava apenas de comida, mas de uma agressão deliberada contra a paz da minha residência. O advogado tentou me acalmar, mas eu exigi pressa absoluta porque a felicidade do meu relacionamento dependia daquela resposta legal rápida. Eu precisava mostrar ao Cristiano que estava movendo céus e terra para trazê-lo de volta ao seu lugar. Na petição que ordenei redigir, aleguei formalmente que o Xavier está deliberadamente sabotando a harmonia do meu lar com suas entregas absurdas. Argumentei que ele está descumprindo suas obrigações ao substituir a moeda legal por produtos manifestamente inferiores e indesejados. É uma afronta direta que ele decida como e com o que eu devo abastecer a minha própria cozinha todos os meses. O dinheiro da pensão deve ser depositado na minha conta corrente para que eu exerça o meu direito de gestão. Substituir dinheiro por caixas de papelão é uma tentativa ditatorial de controlar o que acontece sob o meu teto. Para garantir que o Xavier sofresse o maior impacto possível, exigi uma auditoria judicial rigorosa em todo o processo de pensão alimentícia. Eu queria que o tribunal analisasse cada centavo e o forçasse legalmente a voltar aos depósitos estritos em dinheiro vivo imediatamente. Minha intenção era usar o peso do Estado para esmagar a audácia dele e restabelecer a minha soberania financeira de forma definitiva. Eu tinha certeza de que o juiz veria a malícia por trás daquelas montanhas de café genérico e puniria o Xavier exemplarmente. Essa auditoria seria a minha ferramenta para resgatar o Cristiano da casa da mãe dele.
Enviei uma cópia do protocolo da petição para o Cristiano através de uma mensagem detalhada, esperando que isso acalmasse o seu coração ferido. Expliquei para ele que a justiça já estava intervindo e que em breve o Xavier seria obrigado a financiar o padrão de vida que nós merecemos. O Cristiano leu a mensagem, mas respondeu de forma fria, dizendo apenas que esperaria o resultado final antes de tomar qualquer decisão de retorno. Essa resposta dele me causou uma angústia terrível, aumentando a minha obsessão em vencer essa batalha jurídica a qualquer custo. Eu precisava recuperar o controle sobre o meu homem o mais rápido possível. Agora estou aqui, vivendo em um lar temporariamente incompleto, olhando para aquela despensa cheia de produtos que eu absolutamente detesto. Sinto uma raiva profunda toda vez que preparo a refeição das crianças, sabendo que aquela marca genérica foi o motivo do afastamento do meu grande amor. O Xavier causou um dano terrível à minha estabilidade emocional, mas a sua vitória será extremamente curta, eu garanto. A petição já está correndo no tribunal e eu vou até as últimas consequências para arrancar o dinheiro das mãos dele. Ninguém sabota o meu relacionamento com o Cristiano e sai impune para contar a história. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo 1 diz: o seu namorado te largou e foi correndo para a casa da mãe porque chegou comida de graça que era para os seus filhos? Esse cara não tem um pingo de vergonha na cara e você está destruindo a sua relação com o pai dos seus filhos por causa de um encostado fútil. Resposta da OP é pelo princípio do respeito e pelo Xavier tentando ditar quem pode ou não morar na minha casa. O Cristiano tem padrões elevados e não é obrigado a aceitar as provocações baratas de um ex-marido ressentido. Usuário anônimo 2 diz: pedir uma auditoria judicial foi o maior erro que você poderia cometer na vida. Uma auditoria significa que o tribunal vai revirar os seus gastos também, não só os dele, e eles vão ver exatamente onde você estava enfiando o dinheiro. Resposta da OP: ótimo, que vejam o quanto custa manter uma casa de alto nível funcionando apesar de um ex-amargurado. Eu não tenho nada a esconder sobre a forma como cuido do bem-estar do meu lar e do meu parceiro. Atualização 3. Já se passaram um mês desde a minha última atualização e eu acabei de pisar dentro de casa vinda direto da audiência preliminar. Estou tremendo de raiva tão intensamente que mal consigo segurar a chave para trancar a porta da frente atrás de mim. Todo o meu plano, aquela estratégia jurídica que desenhei com tanto cuidado para subjugar o Xavier, explodiu completamente na minha cara. O que deveria ser o dia da minha vitória se transformou em uma humilhação pública que eu jamais esquecerei. Entrei naquele tribunal de cabeça erguida, crente de que o juiz colocaria o meu ex-marido no devido lugar de submissão financeira. O desastre começou no momento em que a palavra foi dada à defesa do Xavier, meu ex-marido. Para minha absoluta surpresa e confusão inicial, o advogado dele nem sequer tentou contestar ou justificar as entregas das caixas de comida. Em vez de criar desculpas para a falta de depósitos, eles simplesmente aceitaram de bom grado a auditoria judicial que eu mesma havia exigido na minha petição. Eu vi o sorriso no rosto do Xavier e senti um frio terrível percorrer a minha espinha naquele instante. Eles estavam calmos demais para quem estava prestes a ser processado de acordo com a minha lógica. Foi então que o advogado do Xavier abriu uma pasta e apresentou ao juiz um conjunto de papéis devastadores. Eles exibiram um ano inteiro dos meus próprios extratos bancários pessoais, os quais conseguiram de forma legal através de uma intimação judicial. Fiquei paralisada na cadeira, olhando para aquelas folhas cheias de números sem entender como as minhas contas haviam sido expostas daquela forma. O meu próprio advogado parecia pego de surpresa, sem saber como reagir àquela manobra da defesa. A armadilha que eu preparei para o meu ex havia se fechado em torno de mim. Como eu havia insistido na petição que o Xavier estava sufocando o nosso estilo de vida, o juiz decidiu analisar profundamente a situação. Ele começou a ler em voz alta e a investigar para onde exatamente os depósitos anteriores em dinheiro estavam indo todos os meses. Para o meu absoluto horror, os extratos revelaram uma realidade que eu preferia ter mantido oculta dos olhos do Tribunal de Família. Cada linha de gastos considerados supérfluos foi exposta diante de todos os presentes na sala de audiência de forma detalhada. A minha gestão financeira foi dissecada como se eu tivesse cometido um ato ilícito. O juiz começou a apontar, uma por uma, várias transações de valores altos em lojas de roupas masculinas de grife. Havia registros sucessivos de compras de sapatos caros e pagamentos frequentes em salões de estética masculinos de altíssimo padrão. Todos esses mimos eram, obviamente, investimentos necessários que fiz para manter a aparência e o bem-estar do Cristiano, meu namorado.
Eu precisava garantir que o homem que pertence ao meu lado estivesse sempre impecável e se sentisse valorizado no nosso relacionamento. No entanto, a leitura fria daqueles estabelecimentos fez com que tudo parecesse um capricho fútil. O verdadeiro golpe veio quando o advogado do Xavier cruzou esses dados de consumo com as contas escolares das crianças. Ele apresentou comprovantes emitidos pela escola dos meus filhos, demonstrando que as mensalidades estavam constantemente atrasadas há meses. Enquanto eu gastava valores significativos em roupas para o Cristiano, a secretaria do colégio enviava cobranças repetidas de débitos pendentes. Ouvir o juiz ler aquelas datas de atraso em contraste com as compras de marca foi uma experiência indescritível. Tentei argumentar que era tudo uma questão de fluxo de caixa temporário, mas a minha voz sumiu. O magistrado interrompeu as minhas justificativas com um gesto ríspido e me olhou com um desprezo terrível, que congelou meu sangue. Ele me deu um sermão severo, afirmando que a pensão alimentícia serve para o sustento dos menores e não para o deleite de terceiros adultos. Naquele momento, no meio daquela sala fria, eu me senti completamente humilhada e exposta diante do meu ex-marido. O Xavier assistia a tudo com um olhar de satisfação que me dava náuseas e aumentava o meu desespero. Toda a minha autoridade de dona do lar desmoronou diante das autoridades. Saí do tribunal sem conseguir olhar para os lados, com os papéis da audiência preliminar amassados nas minhas mãos trêmulas. O meu próprio advogado me deu as costas logo em seguida, sugerindo que a situação estava muito complicada para o nosso lado. Eu não conseguia acreditar na injustiça daquele juiz em focar em detalhes administrativos em vez de punir a mesquinhez do Xavier. Afinal, cuidar da imagem do Cristiano é fundamental para a harmonia da casa onde os meus filhos também vivem. O tribunal simplesmente se recusou a entender a complexidade das necessidades do meu parceiro. Ao chegar em casa, desabei no sofá chorando de pura frustração e ódio acumulado contra todo o sistema judicial de família. Liguei imediatamente para o Cristiano na esperança de encontrar um apoio e receber o consolo que eu tanto precisava. Contei para ele sobre a exposição dos extratos, mas omiti a parte dos atrasos da escola para não parecer inadequada aos olhos dele. O Cristiano ouviu tudo em silêncio, um silêncio pesado que me causou um aperto terrível no peito de tanto medo. Ele apenas disse que a situação estava ficando complicada demais e desligou o telefone. Agora estou aqui trancada no meu quarto, sentindo o peso do desastre que acabei enfrentando por tentar defender o nosso conforto. O Xavier conseguiu virar o jogo de uma forma maldosa, usando a minha própria exigência contra a minha integridade. Estou apavorada com o que pode acontecer na decisão final do juiz nos próximos dias que virão. Minha mente não para de buscar uma forma de reverter essa humilhação e recuperar a confiança do meu namorado. Eu fui a verdadeira vítima da crueldade de um ex-amargurado e de um juiz sem sensibilidade. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo 1 diz: você estava literalmente gastando a pensão dos seus filhos com roupas de grife e sapatos caros para o seu namorado enquanto a escola das crianças estava atrasada? Isso é inacreditável. Você usou o dinheiro do sustento dos seus próprios filhos para manter um homem adulto mimado. Resposta da OP: o Cristiano precisa parecer profissional em entrevistas de emprego para poder nos sustentar no futuro. Foi um investimento para a família. As mensalidades seriam pagas logo em seguida. O Xavier só quis fazer um espetáculo com isso. Usuário anônimo 2 diz: você foi tão gananciosa e obsessiva em controlar o dinheiro do seu ex que acabou forçando o tribunal a olhar as suas próprias contas. Você cavou a sua própria cova jurídica e provou que estava errada na frente de todo mundo. Resposta da OP: o sistema é totalmente machista e contra mães que tentam reconstruir a vida após o divórcio. Eles protegem os pais ausentes e julgam as mulheres que tentam manter o nível social de seus lares com novos parceiros. Atualização 4. Já se passaram 48 horas desde a minha última atualização e a sentença final do juiz foi publicada oficialmente. Minha vida desmoronou por completo de uma forma tão devastadora que eu mal consigo me levantar da cama hoje. O documento legal de várias páginas detalhou a minha ruína financeira e pessoal com palavras frias que selaram o meu destino. O juiz determinou de forma categórica que ficou claro o desvio da pensão em dinheiro para fins alheios aos menores. Fui exposta no papel como uma mãe que financiou o estilo de vida de um parceiro adulto às custas do bem-estar dos filhos. A punição determinada pelo tribunal foi muito além de qualquer cenário que eu pudesse conceber na minha mente. Como consequência direta das provas apresentadas, o tribunal ordenou que o Xavier está agora permanentemente autorizado a pagar toda a pensão alimentícia por meios indiretos. Ele foi instruído a realizar pagamentos exclusivos diretamente aos fornecedores dos serviços e insumos das crianças.
Isso significa que ele continuará enviando aquelas compras baratas direto para minha residência todos os meses sem que eu possa intervir. Além disso, o valor referente à educação será transferido diretamente para a conta da escola deles. O impacto financeiro dessa decisão é uma sentença de morte para minha autonomia e controle sobre a casa. A verdade nua e crua é que eu nunca mais verei um único centavo do dinheiro do Xavier entrar na minha conta bancária. Toda a gerência financeira que eu ostentava e usava para ditar as regras do meu lar foi sumariamente arrancada de mim pela justiça. Fiquei reduzida a uma mera receptadora de caixas de papelão e recibos pagos, sem qualquer poder de escolha. A humilhação de depender do abastecimento controlado do meu ex-marido é um fardo insuportável para o meu orgulho. Com o documento da sentença em mãos, meu primeiro pensamento foi como comunicar essa tragédia ao Cristiano, meu namorado. Eu sabia que a reação dele seria o termômetro do futuro da nossa união que já estava seriamente abalada pela distância. Mandei uma mensagem de texto longa para ele, tentando suavizar a gravidade da decisão judicial com justificativas. Expliquei abertamente que não haveria mais dinheiro vivo entrando na nossa conta nos próximos meses. Avisei também, com o coração na mão, que a nossa cozinha continuaria cheia daquele café genérico e barato enviado pelo Xavier. A resposta do Cristiano não demorou a chegar e foi o golpe final que destruiu o que restava do meu mundo. Ele terminou comigo oficialmente através de uma mensagem fria de texto, sem ter a decência de me olhar nos olhos para conversar. Ele escreveu textualmente que não pode ficar com alguém que não consegue manter um padrão de vida adequado. O meu namorado alegou que a falta de recursos e a despensa cheia de produtos populares eram incompatíveis com o seu estilo de vida. Aquelas palavras me atingiram como um soco, revelando a frieza do homem por quem dediquei tanto esforço. O desespero tomou conta de mim e tentei ligar para ele dezenas de vezes, mas meu número já havia sido bloqueado. O homem que eu considerava meu parceiro, que eu monitorava e protegia com tanta obsessão, me descartou sem piedade. Toda a ilusão de controle que eu cultivava desmoronou no exato momento em que percebi que ele não voltaria jamais da casa da mãe. Fiquei sozinha no quarto escuro, encarando a tela do celular silencioso com uma sensação de vazio absoluto e sufocante. A ficha começou a cair de uma maneira extremamente amarga, dolorosa e incômoda dentro do meu peito. Olho para trás agora e percebo o tamanho do erro absurdo que cometi ao tentar gerenciar as coisas daquela forma. Tentei usar a lei e o dinheiro do Xavier para agradar os caprichos luxuosos do Cristiano e mantê-lo ao meu lado. No final das contas, toda aquela minha obsessão por controle e posse me deixou completamente de mãos vazias e desamparada. Hoje não tenho mais o dinheiro mensal para gerenciar as vontades do meu lar da forma que eu queria. Também perdi o namorado que eu achava que me pertencia, mas que só estava interessado na estrutura que eu comprava. A realidade atual da minha casa é o reflexo perfeito do fracasso total da minha arrogância jurídica. Minha despensa continua abarrotada até o teto com aqueles pacotes de café barato e genérico que o Xavier enviou na última entrega. O pior de tudo, a ironia mais amarga dessa história inteira, é que eu nem sequer tomo esse tipo de café de baixa qualidade. Aqueles produtos estão ali como um monumento permanente à minha própria falha e falta de cuidado com as prioridades dos meus filhos. Sinto um nó na garganta toda vez que entro na cozinha e dou de cara com aquela mediocridade. Os meus filhos comem o cereal genérico felizes, alheios ao desastre que a mãe deles causou por puro egoísmo disfarçado de proteção. Sinto uma vergonha profunda e incômoda ao olhar para eles e lembrar que atrasei a escola deles para comprar itens de grife para um adulto. O arrependimento que sinto hoje não é limpo e não me traz nenhuma redenção ou paz de espírito imediata. É uma sensação de ter sido exposta diante do mundo e ter perdido o jogo que eu mesma criei para dominar. Fui uma péssima gestora da minha vida e o preço pago foi a destruição da minha dignidade. O Xavier venceu de forma absoluta e agora dita o que entra na minha casa através das suas entregas programadas de supermercado. Não há recurso judicial no mundo que possa me devolver o controle que eu joguei fora por causa de uma dedicação cega e possessiva. O Cristiano seguiu em frente sem olhar para trás, provando que o afeto que ele dizia sentir tinha um preço bem definido. Restou-me apenas aceitar a mediocridade dos dias atuais e engolir o orgulho junto com o café ruim que sobrou nos armários. Aprendi da pior maneira que quem tenta controlar tudo acaba terminando sem absolutamente nada nas mãos.